Pronto, pessoal, iniciou. Antes de começar, ou durante, eu solicito a vocês que no chat coloquem o nome de vocês, pelo menos o primeiro nome, coloquem a turma e digam presente, tá certo? O nome de vocês, a turma e digam presente, porque esse chat ele fica salvo quando começa a gravação, tá certo? Isso, Laiane, desse jeito. Porque como todas as turmas estão aqui, fica difícil para me fazer frequência. E vocês colocando, já fica salvo. Pronto. Olha, essa aula que eu vou dar é sobre a nossa segunda atividade, que é a parte de fluxogramas, certo? Como entender melhor os algoritmos, certo? Através dos fluxogramas. Com relação à terceira questão da atividade anterior, muita gente ficou com dúvida nela. Então, quando eu terminar de dar essa aula de fluxogramas, que vocês não ficarem mais com dúvida, aí a gente vai, eu vou dar mais uma pincelada nela, tá certo? Na questão 3 da última atividade. Alice, manda a Aline tentar entrar de novo, porque ela tentou agora e eu cliquei em cancelar sem querer. Pronto, entrou. Deu certo. Pronto. Mas, olha só, os fluxogramas, eles são um modo de interpretar os algoritmos através de figuras geométricas, tá certo? Lembrando que os algoritmos, que eu falei muito na aula de ontem, eles são sequências de passos a serem seguidos, certo? Para que uma tarefa sejam cumpridas, certo? Aí, nessa aula, para quem viu lá, eu especifiquei o que é cada figura geométrica dessa, o que cada uma delas significam, certo? Essa primeira aqui, que é como se fosse um retângulo arredondado, certo? Ela indica o início e o fim do fluxograma, ou seja, aonde inicia a minha sequência de passos e aonde termina, certo? Essa outra figura aqui, ela é para determinar operações de entrada de dados, certo? Por exemplo, eu vou fazer uma conta que precisa de dois números. Então, eu utilizo essa figura e coloco dentro dela quais são os meus dois números que eu vou precisar, quais são as duas informações que eu vou precisar para realizar o algoritmo. Nas operações, esse outro aqui, né, que é um retângulo, só que tem essa ondinha embaixo, certo? Eles são operações de saídas, certo? Então, quando alguma informação ela vai sair do sistema, sair que eu digo seria o resultado, certo? Então, eu coloco geralmente aqui resultados de todo o meu processo, de todo o meu algoritmo. Tem mais duas, que são essas aqui, o retângulo, que são operações de atribuição, quando eu necessito fazer alguma operação dentro do meu algoritmo, ou atribuir valor a alguma variável, eu uso o retângulo. E esse outro, certo, que é um losango, nós utilizamos ele para fazer operações de decisões. Quando é que eu preciso tomar uma decisão? E aí ele indica, ou eu vou para um lado, ou eu vou para o outro, dependendo se a informação que eu quero é verdadeira ou falsa, certo? Lá na aula que eu fiz, eu estou explicando bem direitinho todo esse passo a passo, tá certo? Por isso que eu pedi para que vocês assistissem anteriormente. E depois eu dei um exemplo de um fluxograma, que é esse aqui, ó. Vamos só tentar compreender ele, porque vocês vão fazer fluxogramas para solucionar a nossa segunda atividade dessa semana. Mas ele é da seguinte forma, ó. Aliás, né? Ele é para retornar o maior número de um conjunto de três números. Então, ó, ele recebe três números como entrada, certo? Tem que fazer as comparações entre esses números para saber qual é o maior. Então, ó,
A bolinha, né? A bolinha não, o retângulo arredondado, ele está indicando, nesse canto aqui, né? Ele está indicando que iniciou o algoritmo. Iniciou o algoritmo, aí vem a setinha saindo para o que deve ser feito. Esse retângulo aqui cortado, né? Eu expliquei anteriormente que ele é a entrada de informações. Então, quem é que eu vou precisar? Vou precisar de 3 números, que ele está chamando de A, B e C, certo? Eu não vou comparar 3 números nesse algoritmo e verificar qual é o maior, então eu preciso receber como entrada esses 3 números. Certo? Tá aqui, né? Recebi como entrada esses 3 números. E aqui, nesse outro aqui, nós temos que tomar uma decisão, certo? Aí, olha só, se A for maior ou igual a B e A for maior ou igual a C, significa que A é o maior de todos. Então, se essa informação for verdadeira, aqui tem um Vzinho que eu acabei riscando, mas aqui a gente tem um Vzinho. Se ela for verdadeira, eu vou dar como saída o valor de A, certo? E vou para o fim. Já termino, né? Se não, se essa informação aqui for falsa, ou seja, A vai ser menor que B e A vai ser menor que C, certo? Eu vou para cá, né? Para esse segundo losango e faço mais uma decisão. Ó. Porque se A não for maior do que B e A não for maior do que C, né? Significa que agora ou B ou C é o maior. Então, eu vou comparar B com C. Se B for maior ou igual a C, eu sigo aqui, ó, que é verdadeiro, e retorno o valor de B. Caso seja falso, caso B não seja maior ou igual a C, eu vou seguir essa outra rota, ó, e que significa que C é o maior de todos. E aí, o valor que será retornado será o valor de C. A ideia do algoritmo é exatamente isso. Ó. Eu não sei quem é A e quem é B e C. Eu não sei quem são eles. São valores que o sistema vai receber, certo? Mas aí eu saio comparando os valores de A com o valor de B, e depois, nesse caso, foi comparado também o valor de B com o valor de C, certo? Eu não sei quem é A, B ou C, mas independente de quem seja esses números, A, B e C, o meu sistema ele vai retornar sempre o maior deles. Porque assim, ó, eu não estou fazendo contas com os números que estão entrando. Eu estou fazendo o algoritmo que define qual é o maior desses 3 números. Tá certo, Laiane? Olha, deixa eu apagar tudo aqui e a gente dá um exemplo com números. Mas a ideia aqui não é fazer as comparações. A ideia é montar um algoritmo que retorne o maior número dos 3 que foram recebidos. Ah, tem um canto apagar tudo. Olha, por exemplo, se A, minha letra é péssima na tela. Se A for 2, certo? B for 5 e C for 1. A gente só quer saber se o algoritmo realmente vai retornar 1. Aliás, vai retornar 5, que é o maior, né? Então, ó, eu recebi as variáveis, A é 2, B é 5 e C é 1. Nesse primeiro aqui, ó, nós vamos fazer uma comparação, né? Se A é maior que B e A é maior que C. A tem que ser maior que os dois. O valor de A é 2. A é maior que 1, mas A não é maior que 5, certo? Então, essas informações aqui são falsas.
Se são falsas, eu sigo para essa setinha aqui, ó. Professora, só uma pergunta, porque eu esqueci. O sinalzinho de maior e de menor. Como é o de menor sempre aponta? Como é essa diferença? Pronto. Eu comparo assim, o lado que está aberto, do lado que está aberto, quem fica é o maior, e o lado que está fechado, quem fica é o menor. Então, Ok, aqui deu para entender. ele fala que A é maior ou igual a B, que ele está escrito de acordo com a linguagem da computação. A é maior ou igual a B e A é maior ou igual a C, certo? Todos os sinalzinhos que estão aqui são os de maior. O primeiro é maior do que o segundo. Sim, continuando, né? Nós estamos dando um exemplo, se os valores de A é 2, de B é 5 e de C é 1. Quando eu comparo A com B, eu já sei que A não é maior do que B, ou seja, essa informação é falsa e nós seguimos por esse aqui que eu fiz a setinha vermelha, né? Como ela é falsa, nós vamos fazer essa outra comparação. B é maior ou igual a C? Verdadeiro, né? Nesse caso, B é 5 e C é 1. 5 é maior do que 1. Como é verdadeiro, eu sigo para a setinha do verdadeiro, certo? E retorno o valor de B, ó, que é 5, e vou para o fim do algoritmo, certo? Mas o que eu estou tentando colocar para vocês é que, independentemente do conjunto de números que entrem, ele vai sempre retornar um número maior. E aí vocês têm que ter essa lógica de como fazer esse algoritmo, de como montar esse algoritmo para que a tarefa seja cumprida, né? Se a gente pensar dessa forma. Vocês estão com dúvidas? Alice, não, né? Todas, né, Felipe? Mas assim, ó, eu quero que vocês olhem as aulas lá, pelo menos essa aula aqui, que mostra toda aquela parte do que cada figura geométrica está representando, certo? Para vocês poderem usar corretamente, certo? E o que eu quero que vocês façam. Peraí, você Jamile. E o que eu quero que vocês façam nas atividades é exatamente um fluxograma. Foi demais. É exatamente um fluxograma para resolver o problema da questão, certo? Jamile, a sua dúvida? Mônica, assim, eu gostaria de saber se tem alguma forma da gente saber qual é o maior sem ter o número. Não, a gente não vai saber quem é o maior, porque quem vai dizer isso vai ser o computador que vai estar seguindo o algoritmo, certo? Mas assim, eu tenho que saber quando eu vou comparar três números. Você, quando você vai comparar três números, você faz que processo? Você olha se o primeiro é maior do que o segundo e o terceiro, certo? Se for, eu já digo que ele é o maior, que é o que acontece nessa primeira decisão aqui, certo? E se o primeiro número não for maior que os outros dois, eu vou fazer uma comparação entre os dois que sobraram, vendo se o segundo é maior do que o terceiro. Não é isso que a gente faz? Então, assim, a gente não vai tomar as decisões de quem é maior e de quem é menor, mas a gente vai colocar situações onde, se for maior, ele vai assumir essa decisão, vai pegar aquela decisão, se não for maior, vai tomar outra decisão, certo? Por isso que tem as comparações. Ele pegou o primeiro. Professora, Oi. tem que sempre colocar A, B e C? Não, pode ser qualquer letra que você achar melhor. Porque são Certo, obrigada.
Nada. Para o pessoal que está chegando depois, eu solicitei para os alunos colocarem o nome de vocês, a turma, e colocar presente na frente. Tá certo? Vamos fazer um exemplo? Primeiro eu vou lá para a atividade. Vamos fazer um exemplo logo, né? Então, eu vou parar de transmitir aqui para vocês e a gente vai fazer um exemplo. Precisa não, Lucas. Até porque se colocar o nome e a turma, eu já sei quem são vocês. Ah, perdão, pessoal. Eu saí sem querer, o aplicativo fechou e quando eu voltei, esqueci de ligar o áudio. Vocês querem que eu faça um algoritmo? Que a gente faça, nós vamos construir. Que faça que operação ou que comparação? Por exemplo, aquele algoritmo que a gente viu agora, ele recebia três números e dava como saída o valor do maior deles. Tipo, pode dar como saída o número menor, entendeu? Vamos fazer, então? Vamos fazer? Primeiro, nós vamos iniciar o algoritmo, né? Deixa eu fazer com preto. Lembrando que para dar início é um retângulo de bordas arredondadas. Não é isso? Eu tenho que usar corretamente e dizer que é o início. Depois que a gente inicia, qual o próximo passo? Das variáveis, isso. A gente vai, vocês querem comparar três números ou querem comparar mais números? Depende de vocês. Eu estou fazendo no Paint, é um pouquinho mais difícil, né? Tem que fazer os desenhos direitinho. Só três, tá bom? Pronto. Querem chamar de A, B e C também? Ou querem chamar de X, Y, Z? Sim, pronto. Então, é A, B e C. Eu acho que está separado por vírgulas. Pronto. Depois eu faço as setinhas, tá certo? Depois que receber os três números, a gente faz o que agora? Eu quero saber se vocês estão compreendendo, porque vocês vão ter que fazer. Tem que dar as ações, né?
que nesse caso nós vamos tomar decisões, né, Alice? Porque a ação que eu tenho que fazer aqui é de comparar os números para saber qual o menor. Não é isso? Então, vou pegar um losango. Vamos colocar uma ação aqui mesmo. Qual é a ação que eu posso colocar aqui? Se quiserem ativar o áudio e falar, viu? Podem fazer isso. Mas eu comparo quem, Amanda? No outro, a gente pegou o A e olhou se o A era maior do que B e se o A era maior do que C, né? Então, como a gente quer o menor, você quer comparar C? Então, vamos. Então, eu vou verificar se o C é o menor de todos, certo? Ou seja, para C ser o menor de todos, C tem que ser menor do que A, menor ou igual a A, né? E C tem que ser menor ou igual a B, não é? Eu vou colocar as setinhas. Certo? Se essa informação aqui for verdadeira, pessoal, significa que C é o menor deles. Podia ser um exemplo diferente. A gente pode fazer outro, Alice, daqui a pouco. Viu? Vamos fazer esse que a gente já começou? Aí vá pensando aí em outro exemplo. Pronto, porque é o que vocês vão precisar fazer nas atividades. Sim, olha. Se isso aqui for verdadeiro, né? Significa que C é o maior. Vocês concordam? Aliás, que C é o menor. Então, se C é o menor, a gente vai ter que retornar C como uma saída. Eu acho que não tem não aqui. Meus desenhos são ótimos. Mas isso vocês podem fazer no caderno, viu? E me mandarem a foto como resposta. Sim, nesse caso aqui, C é o menor deles, né? E se essa informação for falsa? Se ela for falsa, nós temos que ir para outra decisão. Porque se C não for o menor deles, se C não for o menor deles, ou vai ser A ou vai ser B, né? Aí eu vou comparo, né? O A com B. Eu vou fazer assim. Se A for menor ou igual a B. Se essa informação for verdadeira, certo? Se ela for verdadeira, significa que A é o menor de todos. Ou seja, A vai ser minha saída. E se essa informação ela for falsa, significa que B é o menor de todos. Vocês que decidem, Jaiane. Só que assim,
por exemplo, nesse primeiro aqui, eu não, na primeira decisão, eu não comparei C, não é isso? Se essa informação for verdadeira, eu já retorno C. Mas caso ela seja falsa, eu tenho que dizer o que vai acontecer se ela for falsa. A situação que ela é falsa é quando C vai ser maior do que A ou maior do que B, certo? E como eu estou querendo saber quem é o menor número, agora eu vou comparar o A com o B, certo? Aí aqui, ó, eu coloquei A menor ou igual a B. Podia ser também A maior ou igual a B, porque se A fosse maior ou igual a B, eu retornaria A. Aliás, se A fosse maior ou igual a B, eu retornaria B, porque B seria o menor. Tá certo? E aí eu tenho que ver quem são as saídas de acordo com aquela minha situação. Eu analiso. Se ela for verdadeira, quem é que eu vou dar como saída? E se ela for falsa, quem é que eu vou dar como saída? Certo? No nosso caso aqui, ó. Se A for menor ou igual a B, se essa informação for verdadeira, significa que A é o menor. Então, eu retorno A. Mas se essa informação for falsa, significa que B é o menor. Então, eu vou retornar B. Deixa eu apagar essa seta aqui. Certo? E como essas aqui são as saídas, eu já vou encaminhando para o fim. E aí, o fim é essa estrutura, né? Essa forma geométrica. E aí, eu tenho que colocar todas para cá. Não ficou tão legal o desenho, pessoal, mas eu espero que vocês tenham compreendido. Certo? Mas como ele vai descendo, a única solução é, tipo, se eu chegar aqui em B, né, dá como saída B, eu encaminho para o final, certo? Então, olha, esse algoritmo aqui, ele é similar ao que a gente fez, ainda agora, ao que a gente viu, só que em vez de retornar o maior número, ele está retornando o menor número, independentemente de quem seja a nossa entrada, de quem seja esses três números iniciais. Vamos fazer outro? Alice, você quer que façamos o que aqui? Retorne o quadrado de um número? Ou outra operação? Vamos fazer assim? Em vez de retornar um quadrado, vamos para calcular a área de um quadrado? Porque assim, ó, para calcular a área de um quadrado, certo? O pessoal do primeiro ano sabe, eu tenho certeza. Para calcular a área de um quadrado, a gente multiplica o lado, que é igual, né? Os lados do quadrado são todos iguais, por ele mesmo, certo? Então, para calcular a área de um quadrado qualquer, nós só precisamos ter o lado do quadrado, certo? Porque eu tendo o lado do quadrado, eu consigo calcular qualquer área, certo? Então, olha, qual vai ser a minha entrada? Se eu só preciso do lado do quadrado, a minha entrada vai ser somente o lado do quadrado, que eu estou chamando de L.
certo? Que podia ser também qualquer letrinha. Eu estou só usando o L porque é lado, certo? Mas nesse caso, ó, eu já não vou mais comparar nada, certo? Eu vou ter que fazer alguma operação para me dar a saída, certo? Então, o que é que a gente faz com o lado do quadrado para chegar no final, para chegar no resultado, para calcular a área? Hein, pessoal? Quando a gente tem o lado de um quadrado, para calcular a área do quadrado, a gente faz o que com esse lado? Não, Moalisson. A gente eleva ao quadrado ou multiplica por ele mesmo. A base, no caso, é L, e a altura também é L, Alice. Aí fica L vezes L. Então, ó, como é uma operação que eu vou fazer e uma atribuição, eu vou usar o retângulozinho. Não sei se vocês lembram. Quando é para fazer a operação ou atribuições, nós usamos o quadradinho, o retângulo, aliás, certo? E aí vamos fazer aqui, ó. Eu vou dizer que A é uma variável, eu estou criando ela, certo? E ela vai ser L. Eu vou colocar o asterisco para vezes que eu acho mais melhor. Ou L vezes L, certo? Tá, é aceito eu deixar assim. Ou L ao quadrado. Para a computação, sempre que a gente vai escrever elevado ao quadrado, nós usamos esse chapeuzinho, certo? Ele fala que L está elevado à potência 2, certo? Que ele está ao quadrado. Então, ou eu posso deixar desse jeito, L elevado ao quadrado, que é L vezes L, ou eu posso fazer L vezes L, que vai dar também a mesma coisa, tá certo? Aí, quem é que nós vamos dar como saída aqui? Aqui nós fizemos a operação, né? Calculamos a área. Quem é que vai ser a nossa saída? Porque assim, ó, a gente não já fez a operação que era necessária? Aí, qual é o resultado que a gente vai dar como saída? Ah, exatamente. Porque A não é área, e nós não estamos fazendo um algoritmo para determinar a área de um quadrado, não é isso? Então, a saída vai ser A. Esse restante aqui eu posso tirar tudo. Pronto, o nosso fluxograma está completo. Ó, inicialmente, temos início ao fluxograma, recebemos a variável L, que é o lado do quadrado, fizemos uma operação com L, que foi multiplicando L por L, e atribuímos a A, certo? Ou seja, A está recebendo lado vezes lado, certo? A, nesse caso, é a área do quadrado, e o que nós temos que dar como saída é exatamente o valor de A, certo? Então, retornamos como saída o valor de A, certo? Já que nós atribuímos nossa saída, nós vamos para o fim do algoritmo
e termina. Nesse caso aqui, Alice, a gente não está ainda de fato na linguagem de programação. Então, a gente só está colocando aqui não as variáveis que estão entrando no sistema, não aquelas que eu vou operar, certo? Aqui é como se o computador parasse para mim digitar o valor da minha variável, certo? É só para mostrar para vocês como é que funciona o algoritmo, certo? Aí, futuramente, a gente vai começar a fazer isso, que vai ser a parte de declaração de variáveis, viu? Aqui a gente não está declarando a variável L. A gente está recebendo um número que é o lado do quadrado. Está recebendo como entrada. Aí, vamos lá para a nossa atividade, que vai ser bem parecido com esse aqui que a gente fez. Bem parecido mesmo. Deixa eu compartilhar agora a tela. Olha, dessa atividade, a primeira questão é essa, certo? Ele quer, eu só dei um exemplo para que vocês fiquem por dentro do que tem que ser feito, mas ele quer que calcule a média aritmética de 4 números. Então, o que vai acontecer? O programinha, aliás, o que vocês vão desenvolver, ele vai ter que receber 4 números. Então, eu posso colocar A, B, C, D, por exemplo, certo? Então, aqui na parte de entrada, vocês vão ter que colocar 4 números, porque eu vou precisar receber 4 números. Aí, o que é que vai ser feito com esses 4 números? Certo? Ele explica o que é a média aritmética, que é, de fato, pegar os 4 números no caso, somar eles, certo? E depois que somar esses 4 números, sempre vai ter que dividir por 4, que é a quantidade de números que está entrando, certo? E aí eu retorno a média. Então, ó, eu vou receber os 4 números aqui. Na minha operação, eu vou ter como saída um M, né? Que é a média. E nessa parte aqui de operações, eu vou ter que somar os 4 números. Depois de somar os 4 números, eu vou ter que dividir por 4, certo? E aí, o meu retorno, eu vou retornar o M, certo? É bem parecido com esse daqui. Só que, em vez de estar fazendo só a multiplicação, né, a gente vai fazer a operação de soma e, em seguida, a operação de divisão. Eu estou aqui. E a 2, eu coloquei só 2 mesmo, para que vocês não compliquem muito. A 2 é para calcular o comprimento da circunferência, certo? A circunferência, eu não sei se vocês lembram, mas é esse arco aqui, ó. O tamanho desse arco. É como se eu pegasse, partisse esse arco e estirasse ele e calculasse esse tamanho, certo? Por padrão, a circunferência, ela é sempre calculada de acordo com o raio da circunferência, por essa formulazinha, ó. Sempre que eu quero calcular o tamanho da circunferência, eu faço 2 vezes o valor de π e depois multiplico por r, que nesse caso é o raio da circunferência. Então, é praticamente usar essa fórmula, ó. Eu vou ter como entrada o raio, então, aqui no caso, né, o que vai entrar vai ser apenas o raio da circunferência, e a operação que eu vou fazer, eu vou dar como saída o C, que é o tamanho da circunferência, vou pegar esse raio de entrada, né, que é o valor de entrada, vou multiplicar por 2 e depois vou multiplicar por π, que tanto faz.
eu colocar o valor de π, que é 3,14, ou colocar π. O que eu quero é que vocês mostrem a ideia de vocês na questão do fluxograma, que vocês façam ele corretamente. Aqui tem até um exemplo, ó. O valor aproximado de π, não sei se vocês lembram, mas é 3,14. Então, ficou 2 vezes 3,14 vezes 5, porque nesse caso aqui é o raio da circunferência que nós estamos calculando, certo? Por isso que é 5. Então, no lugar de R, foi substituído por 5, certo? Só para um exemplo de como é que ficaria a conta. Mas aí nas operações, né, basta vocês fazerem somente isso, né? Você vai receber 2 vezes π vezes o valor de R, que é aquele que você está recebendo lá no começo, e a saída vai ser exatamente o valor de C, que é o tamanho da circunferência, e já encaminha para o final e terminou. Tá certo? Então, assim, ó, eu não vou querer que vocês façam as contas, certo? Que vocês usem números. Eu vou querer que vocês desenvolvam o fluxograma correto para fazer aquela conta, certo? O primeiro é para calcular a média de 4 números e o segundo é para calcular o tamanho da circunferência. Tá bem? Alguém está com dúvida? Eu sei que é muita coisa. Professora, é para entregar quando essas atividades? Até terça. Viu? Terça-feira até 11h59, o sistema vai estar aberto. Eu não entendi nada. Falou quem? Emily, foi? Aham, eu não entendi nada, professora. Mas, Emily, o que você vai escrever são só os fluxogramas. Tipo esse aqui que a gente fez para calcular o lado do quadrado. Só que no caso da primeira questão é para calcular a média. Então, o que vai acontecer? Eu vou estar recebendo aqui 4 números, que pode ser A, B, C e D. E aí, para mim calcular a média, eu tenho que fazer operações com esse número, que é o que eu vou fazer no quadrinho seguinte. Eu não vou fazer aqui, porque aí eu já estaria respondendo, né? Mas seria M, deixa eu deixar maiúsculo. M igual a quem? A soma desses 4 números, que é A mais B mais C mais D, dividido para 4. E aí eu já dou como saída o valor de M, certo? Não tem muita complicação, não. Agora é porque vocês não começaram a fazer ainda de fato. Quando vocês começarem, vocês vão ver que é bem simples. É só seguir, já tem fórmula, vocês não vão desenvolver nenhuma fórmula, certo? Então é só usar a fórmula, aplicar aqui na parte de operações e retornar como saída. Nesse caso aqui vai ser M, que vai ser a média, e no caso da 2 vai ser o valor de C. Pessoal, acho que alguma coisa vocês compreenderam, não compreenderam? Ele disse que não entendeu nada, mas alguma coisa você entendeu, Emily. Pronto, quando vocês começarem a fazer, vocês vão ver que é simples, porque é só eu desenhar, ver qual a caixinha que eu vou usar corretamente, certo? Qual é a forma geométrica que a gente vai usar. Sempre, lembrando que sempre quando é retângulo é quando eu vou colocar, fazer alguma operação, então eu uso o retângulo para fazer as operações dentro dele, certo? Eu não coloquei nenhuma de decisão, então vocês não vão usar aquela questão de decisão, se for verdadeiro segue um caminho, se for falso vai para outro, certo? Ele é simples mesmo, vocês vão ver, quando vocês começarem a fazer, vocês vão ver que é simples, que não é tão difícil não. Deixa eu...
Eu vou sair agora um pouquinho dessa atividade e vou dar uma pincelada só na questão 3 da última atividade, tá certo? Porque o pessoal ficou sem entender como é que faria para ordenar aquele conjunto de números. Aí eu pesquisei na internet alguns algoritmos que fazem a ordenação só para que vocês entendam. Olha, esse primeiro aqui que eu peguei, ó. Porque vocês vão definir os passos a serem seguidos para ordenar aquele conjunto de números, que, se eu não me engano, é do 1 até o 10, só que eles estão todos misturados, certo? Então, ó, aqui, deixa eu aumentar mais. Aqui nós temos, ó, os números, certo? 0, 1, 2, aliás, 5, 3, 1, 9, 7, 2, 4, 5, 8 e 3. Esse algoritmo aqui, o que foi que ele fez? Ele dividiu em blocos, certo? Inicialmente ele dividiu em 2 blocos, pegou os 2 blocos e dividiu ao meio, deixando o número do meio sozinho, certo? Fazendo isso, fez a comparação do 5 com 3, como o 5 é menor que 3, ele alterou a posição, certo? E aqui, ó, ele já pegou o 1 e colocou na frente do 3, porque o 1 é menor que 3. Então, já deixou organizado esse primeiro bloco. Fazendo isso, depois nós vamos para o outro, certo? Fazendo isso, deixando organizado o primeiro bloco, ele começou a olhar para essa segunda parte aqui, o segundo bloco dessa primeira parte, né? Que no caso é o 9 e o 7, e fez também a ordenação. No caso, o 7 é menor que o 9, então eles trocaram de lugar. E depois fez toda a junção, ó. 1, 3, 5, 7 e 9. A mesma coisa ele fez com outro bloco. O 2 e o 4 já estavam ordenados, então continuaram na mesma posição, não mudaram. E aqui fez só a junção, né? O 2, o 4 e o 5, juntou. Aí foi para o outro bloquinho, que é o 8 e o 3. Como o 3 é menor que 8, eles trocaram de lugar. E depois se organizaram esses blocos fazendo as comparações, né? Ó, ficou o 2, o 3, o 4, o 5 e o 8. Então, esse método aqui, ele é parecido com aquele... Entrou mais alguém? Ele é parecido com o Quicksort que eu expliquei na última aula, certo? Ele vai dividindo ao meio e vai fazendo a ordenação. Na questão 3, vocês vão desenvolver um algoritmo para ordenar aqueles números. Aqui está uma sequência de passos, como foi que foram ordenados esses números, certo? Por fim, ele juntou tudo, ó, e saiu comparando. Aí tem outro que eu também achei legal, é esse aqui, ó. São só métodos que vocês vão escolher o melhor, vão escolher um método próprio para organizar. Aqui, ó, se comparou se o 3 era maior que o 5. Como o 3 não era maior que o 5, certo? Não trocou ninguém. Aí veio para o segundo passo. Comparou o 5 com o 1. Mas como o 5 é maior que 1, então eles trocam de lugar, ó. O 1 foi para o lugar do 5 e o 5 foi para o lugar do 1. Aí temos o passo 3. Comparou agora o 5 com o 2. Como o 5 é maior do que 2, eles trocam de lugar. Fica o 2 no lugar do 5 e o 5 no lugar do 2. E por fim aqui, né, como ele está comparando o 5, ele pegou o 5 e comparou com o 4. Como 5 é maior que 4, eles trocam de lugar, certo? E aí fica o 4 no lugar do 5 e o 5 no lugar do 4. Aí ele volta para o começo de novo e sai ordenando, ó. Aqui ele não continua, mas ele vai pegar o 3 e vai comparar com o 1. Como o 3 é maior do que o 1, eles trocam de lugar, né? O 1 vem para a primeira casa e o 3 vai para a segunda. Depois ele vai pegar o 3 e vai comparar com o 2, certo? Como é maior, né?
Vai ficar o 2 na segunda e o 3 na terceira casa, e depois ele compara o 3 com o 4, e como é menor, ele já para ali, certo? E como não teria mais ninguém para ordenar, ele para a ordenação, porque já está todo mundo, cada um em seu lugar. Então, olha, na questão 3 da outra atividade, a que eu expliquei ontem, vocês vão desenvolver um método de ordenação, certo? E verificando quem é que troca com quem, certo? O que é que a gente pode fazer, se é melhor dividir ao meio e sair ordenando em blocos, que é meio anterior, ou é melhor eu fazer essas comparações de um a um, certo? Para que cada um fique no seu lugar, no lugar correto, tá bem? Muita gente estava com dúvida, muita gente mandou mensagem para mim hoje de manhã com relação a essa questão 3. Mas ficou mais claro para vocês o que é que vocês têm que fazer nessa questão 3? Sim, né? Tem outros métodos. Se vocês pesquisarem no Google algoritmo de ordenação e forem lá para as imagens, porque só de vocês olharem para essa imagem aqui, eu acredito que vocês compreenderiam ela sem nem eu precisar explicar, certo? Então, se vocês forem lá no Google colocar algoritmo de ordenação e na parte de imagens, vai aparecer um monte de imagens mostrando formas de como ordenar. Algoritmo de quê, professora? Algoritmo de ordenação. Algoritmo de ordenação. Eu estou digitando aqui. Certo? Alguém está com dúvida?